E se inicia agora um novo episódio do HanaCast, o seu podcast de saúde e bem-estar no mundo corporativo. Eu sou o seu host, Samuel Leal, e hoje vamos conversar sobre um tema que atinge inúmeras vidas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro: câncer. Hoje iremos nos aprofundar no câncer ósseo e para esse tema nada melhor do que trazer ele, que é médico, ortopedista e traumatologista e com vasta experiência no tratamento desse câncer em específico, Dr. Evandro Tito. Oi, Samuel, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você nesse podcast hoje, poder trazer um pouquinho da minha experiência e trazer um pouco de informação, né, sobre saúde, especialmente na minha área aí, câncer ósseo, que é a minha grande paixão, minha área de atuação. Trazer um pouquinho de informação para vocês hoje. Perfeito! No episódio de hoje a gente vai discutir os desafios enfrentados no tratamento do câncer ósseo, os avanços recentes nessa área e como podemos restaurar a qualidade de vida dos pacientes. O Dr. Evandro também vai compartilhar algumas das experiências pessoais como um profissional do segmento. Então, para começar, Evandro, o que é o câncer ósseo e como ele afeta o nosso corpo? Essa é uma pergunta bastante abrangente, na realidade, né? Porque falar de câncer ósseo não é a mesma coisa, não dá para colocar tudo no mesmo pacote. Certo. Eu gostaria primeiro de fazer uma diferenciação de nomenclatura aí, que a maior parte dos meus pacientes que chegam no consultório, no ambulatório, né, acabam confundindo muito tumor com câncer, né, e não são duas coisas que são sinônimos, e quando a gente pensa em tratar, em prognóstico, são coisas completamente diferentes, né. O que a gente recebe na maior parte das vezes como oncologista ortopédico, né, como ortopedista que atua nessa área, são pacientes que têm tumores ósseos benignos, né, o que é diferente de câncer. Quando a gente fala de tumor, a gente se refere a uma massa, né? Algum tipo de, digamos assim, um corpo estranho que está crescendo dentro do osso do indivíduo, mas que ele pode ser benigno ou maligno. Quando a gente fala de um tumor maligno, aí sim a gente quer dizer câncer. O tumor benigno não. Ele tem um comportamento completamente diferente do câncer, tem um bom prognóstico, na maior parte das vezes a gente só precisa acompanhar, não precisa nem fazer nenhum tratamento intervencionista diretamente. Então, quando o paciente chega para mim, a maior parte das vezes são tumores benignos, mas quando eles ouvem o termo tumor, já cria assim aquela ideia de que é câncer, né, de que vai morrer, enfim, e não é a mesma coisa. Eu acho que o primeiro ponto é esclarecer essa diferença. Quando a gente fala de tumor benigno é uma coisa, e quando a gente fala de câncer, a gente está falando de tumor maligno. E às vezes o câncer ósseo não é exatamente uma massa que está crescendo ali. A gente pode ter os tipos de câncer que surgem a partir da medula óssea, né, que surgem no interior do osso. Caraca. Porque assim, o osso, digamos assim, é como se fosse um cano, né? A gente tem uma estrutura de sustentação por fora, uma parede de cálcio, e tem um canal no meio, né? Um buraco, que ele é preenchido por uma geleia, que é a medula óssea que produz as células sanguíneas. Então a gente pode ter cânceres ósseos que surgem a partir da medula óssea, que não são tumores, massas propriamente ditas, mas que destroem o osso e tem as repercussões aí, igual do câncer. E o tumor mesmo, que é uma massa que vai crescendo e destruindo esse osso e que pode se espalhar, né? Então, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de o termo médico que a gente utiliza é uma neoplasia maligna, ou seja, é um crescimento de células maligno que tem o potencial de se alastrar para outros órgãos do corpo e efetivamente colocar a vida da pessoa em risco, né? Então, câncer ósseo é basicamente isso. Câncer ósseo também não é tudo igual, tem tipos diferentes, né? A gente tem os cânceres ósseos que são secundários, que são as metástases ósseas, ou seja, você tem um tumor, um câncer de outro órgão, por exemplo, um câncer de tireoide, um câncer de pulmão, um câncer de rim, que durante o curso, a evolução da doença acaba se disseminando e vai parar no osso. Esse é um tipo de tumor ósseo maligno, um câncer ósseo que é secundário, tá? E os cânceres ósseos que surgem a partir do osso propriamente dito, eles podem surgir já de cara, como um tumor maligno, por exemplo, osteosarcoma, que é um dos mais comuns, ou ele pode surgir a partir de um tumor benigno. Então, existem sim alguns tipos de tumores benignos que têm um risco de, ao longo dos anos, se degenerarem e virarem um câncer ósseo, né? Então, nós temos essas três situações distintas. Quando a gente fala em câncer ósseo, a gente inclui os cânceres que são secundários, né, do osso, ou seja, que veio de outro órgão, foi para no osso, e isso o termo que a gente utiliza mais preciso é metástase óssea. Tem o câncer primário do osso, que pode surgir já de cara como um tumor maligno, ou ele pode surgir a partir de um tumor benigno que se degenerou. O câncer primário do osso, ele não é tão comum, tá? Se a gente for pensar em todos os tipos de cânceres, de tumores malignos que o corpo humano pode ter, só 1% são tumores ósseos primários, são cânceres do osso, que é do osso mesmo, propriamente dito. Sim. Quando a gente pensa em pacientes com outros tipos de câncer, aproximadamente 30% vão evoluir com metástase óssea, vão evoluir com a disseminação para o osso, que é um número expressivo, bastante importante. Sim. Então, para quem lida com tumores ósseos, é muito frequente, acho que o padrão de paciente mais frequente que a gente tem são
os que evoluem com complicações de outro tipo de câncer que se semeiam para o osso. Isso. Tá? Então, acho que o basicão do que é câncer ósseo é isso aí. Isso é o basicão, né? Não, mas perfeito. A gente já começou aqui com uma puta aula sobre o que é de fato câncer ósseo, que não é só uma coisa. E muita gente acredita que vem até você achando que é uma coisa única, que já chega já um câncer, já terminal, vai morrer. Então, são casos bem delicados e sensíveis que a gente tem que, de fato, analisar com uma antecedência para saber em que estágio aquilo está, onde ele se encaixa, como ele se adequa, para fazer o melhor tratamento. Então, não é uma única coisa, não é uma via única, né? Exato. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no tratamento de pacientes com câncer, com base na sua experiência? Perfeito. Acho que eu vou dar uma resposta um pouco longa, porque é muito ampla também. Sim. Porque, como eu falei, quando a gente fala de câncer ósseo, não é tudo igual, né? Então, tem diferentes desafios de acordo com os diferentes tipos. Sim. Quando eu estou falando especificamente de metástase, né, eu tenho que lembrar que é um tumor que surgiu a partir de outro órgão. O que significa isso? Que, por exemplo, se eu tiver uma metástase óssea, um tumor que cresceu no osso por um câncer de rim, vai ter um comportamento diferente daquela de um câncer de mama, ou de um câncer de próstata, ou de pulmão, e por aí vai. Claro. Dependendo do tipo de célula que originou esse câncer, o comportamento de destruição do osso é diferente. Tá? E quando eu penso neste tipo de célula, o tratamento também muda. Por quê? Porque eu tenho diferentes tipos de tumores que respondem ou não à quimioterapia ou à radioterapia. Eu tenho, por exemplo, tumores que respondem muito bem à quimioterapia lá no órgão onde ele surgiu, mas não no osso. No osso. Então, assim, falar do tratamento de metástase óssea é uma coisa muito ampla, porque depende do tipo que originou. E as minhas dificuldades, basicamente, para esse tipo de tratamento dependem de acordo com o tipo, né? E quando eu já estou falando de tumores ósseos primários, aí já tem as características do tipo de tumor ali que está crescendo naquele osso. Então, veja bem, né? Eu tenho um câncer ósseo primário, não é tudo igual. Por quê? Porque eu posso ter um câncer que surgiu a partir de células clássicas do osso, um que surgiu a partir de células que fazem a vascularização nos vasos sanguíneos do osso, ou da cartilagem de revestimento do osso, ou seja, tem vários tipos de células diferentes que fazem o osso ser o que ele é, que compõem a estrutura do osso. Sim. E esses diferentes tipos de célula podem gerar um câncer diferente. E aí, o meu tratamento também vai mudar. Né? E quando eu já estou falando dos tumores que surgiram a partir de tumores benignos, né, os cânceres que surgiram a partir desses benignos, aí já o prognóstico costuma ser um pouco mais reservado, mais complicado, porque são tumores que costumam ser mais agressivos, ter um grau mais alto. Então, o primeiro ponto é individualização do tratamento. Ótimo. Quando eu falo especificamente do diagnóstico, uma coisa que me perguntam sempre, né, em termos de rastreio, como é que eu vou rastrear, fazer um diagnóstico precoce de câncer ósseo? Essa é uma pergunta um pouco difícil, tá? Por quê? Quando eu falo de câncer ósseo, a prevalência é muito baixa, 1%. Então, pensando em termos de saúde pública, né, como a prevalência ela é muito baixa, não é uma coisa que a gente faz rastreio para todo mundo, para a população geral, né? Claro. Devido a ser super raro, assim, né, o câncer ósseo primário. Mas se eu já tenho um paciente que tem um câncer específico, eu tenho que incluir na rotina de acompanhamento desse paciente o rastreio para doença óssea, para metástases ósseas. Isso é uma coisa que eu vejo que existe uma falha por muitos profissionais aí da área de oncologia clínica por não terem o hábito de fazer esse rastreio pelo menos uma vez por ano. Ou seja, se eu tenho paciente com câncer de mama, um câncer de próstata, um câncer de pulmão, um câncer de rim, tireoide, por aí vai, que são os que mais comumente dão lesão no osso, eu já sei que esse paciente tem um risco maior, que 30% deles vão evoluir com essa chance, então vale a pena, uma vez por ano, fazer uma cintilografia óssea, um PET scan. São exames que vão fazer, digamos assim, um rastreio do corpo inteiro, um check-up, para eu saber se tem alguma lesão óssea que está crescendo ali, porque eu posso antever, né, e tratar essa lesão antes dela crescer o bastante para dar alguma complicação. Claro. Né? Porque, veja, a maior parte dos pacientes com metástase que eu acabo atendendo e tratando são aqueles que já evoluíram com uma fratura. O tumor cresceu, ao ponto de fragilizar esse osso e evoluir com uma fratura. E aí, tratar uma fratura que já aconteceu, que já está consumada, é muito mais difícil, tem muito mais complicações do que pegar aquele paciente que tem uma lesão pequena, que ainda está crescendo e tratar lá. Dá para prevenir. Exatamente, dá para prevenir fratura. Então, para o paciente com câncer, vale a pena fazer o rastreio das lesões ósseas, pelo menos uma vez por ano. Tá? Certo. Se ele tiver alguma queixa específica de dor em parte do corpo, ou uma dor articular, especialmente o que a gente chama de dor mecânica, que é a dor com a sustentação de carga. A dor quando você
solta o peso na perna, por exemplo. Tá em repouso, tá deitado, sentado, não sente dor. Soltou o peso na perna, começa a doer. Essa dor mecânica é um indicativo de que o osso está começando a falhar quando ele solta o peso nele. E essa falha pode ser devido ao surgimento de uma metástase. O corpo já dá sinais, né? Exato. Então, nesses casos, eu acho que vale super a pena fazer o rastreio antes, ou se não tem queixa, pelo menos uma vez por ano, a gente faz esse exame de rotina. Agora, para as pessoas que, nos outros casos, né, de tumores ósseos benignos, né, os tumores ósseos benignos, eles estão muito relacionados com o nosso desenvolvimento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que eles estão com a gente desde o nosso desenvolvimento intrauterino, desde a nossa primeira infância, e basicamente corresponde ao crescimento de células que são normais, mas que tiveram um crescimento meio desorganizado e acabaram formando um tumor ósseo. São células que são normais, que a gente não esperaria encontrar dentro do osso, mas por algum motivo durante o nosso processo de desenvolvimento, lá no útero, né, quando a gente está começando, nosso corpo, né, vai separando as diferentes células que vão formar os diferentes tipos de tecido. Então, essa célula vai para cá para formar osso, essa daqui para formar músculo, pele, vaso sanguíneo e por aí vai. Pode acontecer de uma célula normal migrar para o lugar errado. E aí cresce ali, mas é uma célula normal, né? Ela vai formar um tecido normal que... Exato, caraca. Que responde aos fatores de crescimento, que cresce normal com a gente, mas que é uma coisa benigna, mas que está num lugar ali que não deveria estar. Não deveria estar. Então, nesses casos, alguns tipos de tumores benignos em específico, né, a gente acaba acompanhando, né, acaba tendo que fazer um segmento mais próximo, porque eles têm um risco de virar câncer. Eles têm um risco, geralmente um risco baixo, tá? Em torno de 1%, 5% de virar câncer. Então, nesses casos, a gente acompanha, porque se tiver qualquer sinal precoce de malignização, a gente vai lá, intervém e tira, tá? Ótimo. E nos casos dos cânceres primários do osso, que não surgiram a partir de tumores benignos, nesses aí é de acordo com o sintoma mesmo, né? Que os sintomas são muito vagos e inespecíficos. E, infelizmente, geralmente, quando tem os sintomas, a doença ela já está num grau um pouco mais avançado, né? Sim, se for pensar, você fazendo raio-x para todo mundo, tem que lembrar que raio-x é radiação, e radiação é um fator de risco para câncer. Então é pior eu sair pegar a população raio-x para todo mundo. Não é uma coisa genérica. Exatamente, porque não é uma coisa inócua, não é uma coisa isenta de risco. Você sair fazendo um monte de exame aí com radioatividade para o paciente não é bom. Então, para os casos de câncer ósseo primário, a gente vai de acordo com os sintomas, né? Então, o que dá para a gente pensar de alerta? Uma dor persistente que não passa, mesmo com medicação, uma dor que aparece, que piora principalmente no período da noite, associado com uma perda de peso importante, não intencional, ou seja, a pessoa não está fazendo dieta, perdeu 5 a 10% do peso total dela num intervalo muito curto, aí de 6 meses, né? Febre recorrente, tá? A dor mecânica, a dor com sustentação de peso. Sim. Às vezes pode acontecer de não ter nenhuma dor, mas a pessoa começa a sentir que está crescendo alguma coisa ali, ela começa a palpar, sentir algum aumento. Tem um sentido interno, né? Exatamente. Então, essas coisas estranhas, vale a pena fazer um rastreio inicial, fazer uma avaliação com raio-x. Antes prevenir do que na hora, né, ter que tratar futuramente e já está em um estágio mais avançado. Exato. Então são muitos sintomas, sinais pequenos, até sensações, como você mesmo falou agora, que vão estar indicando que tem alguma coisa ali que não deveria estar onde está. Exatamente. Além de tratar o câncer, como é possível restaurar a qualidade de vida dos pacientes, se tratando principalmente, talvez, após o tratamento? Isso varia de acordo com o tipo, como eu falei, desses 3 tipos principais. Mas, na verdade, 2 tipos principais. O câncer metástase, né, que é secundário, e o câncer primário. Seja ele vindo de um tumor benigno ou câncer que surgiu a partir do osso direto. Basicamente, vindo nesses 2 tipos, né? Como são células diferentes, a gente planeja o tratamento de forma diferente. Mas pensando assim em linhas gerais, né? Os tipos que respondem à radioterapia, a gente normalmente faz essa radioterapia pensando principalmente em metástase. Metástase é o que a gente costuma fazer, né? Porque, assim, metástase é quando a doença já disseminou. A gente considera como uma doença estadio ou grau 4. Então, já o último grau, o último estágio de um câncer. Mas isso significa que o paciente não tem chance de cura? Não, de forma alguma, né? Então, quando a gente pensa para esses pacientes, a gente faz um tratamento para prevenção ou correção de fraturas, radioterapia associada ali no local para matar qualquer célula residual do tumor, certo. Sempre que possível, ou quando for indicado, quando a gente está pensando num paciente que tem uma chance melhor aí de cura, a gente também pode fazer uma ressecção, ou seja, tirar todo aquele pedaço onde tem a metástase, tira do osso e reconstrói. Aí as técnicas de reconstrução são várias, que são as mesmas para o câncer ósseo primário, que eu já vou falar, né? Não vou colocar aqui o carro na frente dos dois. E quando a gente está falando de câncer ósseo primário, aí a gente já está pensando num paciente que a gente quer, que não está no estágio 4 ainda, né? Você não está no último estágio do câncer, não está com disseminação à distância. Então a gente pensa num tratamento curativo.
Então, para isso, dependendo do tipo de câncer, a gente faz quimioterapia ou não, se for sensível à quimioterapia, tá? A quimio é super importante porque ela serve para fazer o que a gente chama de tratamento de micrometástase. Isso significa o quê? Que, muito embora a gente faça todos os exames, o check-up naquele paciente para garantir que o tumor está só localizado ali no osso, que ele não se disseminou para nenhum órgão, pode ser que já tenham células desse tumor que se desprenderam, caíram na corrente sanguínea, já estão lá em outros órgãos, mas não cresceu o suficiente a ponto de aparecer nos exames de imagem. Entendi. Isso a gente chama de micrometástase. O papel da quimioterapia é justamente acabar com essas células que estão crescendo em outros órgãos para extirpar, né, acabar com a doença à distância. Ótimo. E a gente vai, trata o tumor ali localmente, fazendo uma ressecção, a gente tira todo aquele tumor, às vezes a gente tem que tirar o osso inteiro e reconstruir depois, tá? Entendi. E aí a gente cai nas técnicas de reconstrução, né, que são diversas, né? Então, em linhas gerais, a gente pode utilizar, por exemplo, um osso inteiro de banco de tecidos, um osso de cadáver, um transplante ósseo, por exemplo, ou de um pedaço do osso, ou a gente pode utilizar uma endoprótese, né, que é uma prótese mesmo que substitui o osso, que a gente coloca lá no lugar, substitui a articulação inteira, reinsere os músculos que a gente precisou tirar da frente para poder tirar aquele tumor, reinsere de volta na prótese. Caraca. E o objetivo é, assim, devolver a funcionalidade, né? O que a gente quer para esses pacientes é curar, em primeiro lugar. Sim. Em segundo, dar uma boa funcionalidade para aquele membro, para que o paciente ele possa voltar a fazer atividade física, para que ele possa voltar a ter a movimentação normal do dia a dia, né, de acordo com o grau de demanda que ele já tinha antes. Ele precisa ser uma pessoa idosa, você não vai botar ele para correr uma maratona porque ele não corria antes. Exato. Mas se é um paciente jovem, a gente vai pensar em técnicas de reconstruções mais agressivas que permitam um impacto maior, uma possibilidade Mais ágil. de atividade física, exatamente. Então a gente se individualiza, vai de acordo com cada um, mas a ideia é a gente reconstruir aquele osso, aquele pedaço de osso que a gente tirou, ou o osso inteiro, ou a articulação, tá? E depois fazer um processo de reabilitação. Às vezes acontece de a gente não conseguir salvar um membro, né? Às vezes o tumor ele já invadiu de uma maneira irreversível os vasos que nutrem, por exemplo, a perna, né? Nesse caso a gente acaba amputando, né? Mesmo a amputação não é o fim da linha. Claro. Porque a gente tem a possibilidade de colocar as próteses externas, né? Diferente da endoprótese, que é aquela que a gente coloca por dentro e substitui o osso mantendo o membro. As próteses externas, que são as próteses convencionais aí, que é, quando a gente fala em prótese, a maior parte das pessoas pensa nela. Que é, por exemplo, fez a amputação, cortou ali no nível da coxa ou da perna e encaixa a prótese por fora. Essas próteses, elas também dão uma boa funcionalidade, né? Para o paciente, também permite fazer atividade física, né? Tudo depende de fazer uma boa reabilitação pós-operatória, de fazer uma boa fisioterapia. E aí, o melhor amigo do paciente no processo de pós-operatório é justamente fazer uma boa fisioterapia. Fisioterapeuta vai ser aquele companheiro que vai estar todos os dias, vai estar garantindo, como você falou, que tem aquela frequência, agilidade e também individualização para que a pessoa volte, né, ter a maior funcionalidade possível naquele caso, de acordo com o tempo que ela passou em quimio, né? Correto. E tem que lembrar também que esses pacientes muitas vezes eles acabam voltando para a quimioterapia depois que faz a cirurgia, porque para alguns tipos de câncer ósseo, o protocolo é fazer químio, operar e fazer químio novamente. A gente tem que lembrar que na químio pós-operatória, esses pacientes vão dar uma caída, vão perder massa muscular, isso vai atrasar o processo de reabilitação. Sim. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de fazer a físio, de fazer a reabilitação. Enquanto a gente conseguir fazer com esses pacientes, mesmo em vigência de quimioterapia, melhor vai ser depois. Mais massa muscular vai ter, mais força muscular vai ter, maior liberdade de movimento, né? Legal. Não, é um trabalho muito lindo, voltado mesmo para a vida e para a recuperação do estilo normal que as pessoas viviam. Obviamente, tem consequências, alguns casos trazem agravamentos depois da quimioterapia, mas o trabalho de vocês, a função, o trabalho é justamente trazer essa qualidade de vida maior para todos eles, né? Correto. De acordo com os seus casos. E você tem alguma experiência sua mesmo com algum paciente para ilustrar esses cenários que você levantou agora? Sim, tem um caso que eu operei no final do ano passado, final do ano passado, e foi de uma menina de 21 anos, que ela tinha um sarcoma, né, um tumor maligno no pé. Ela tinha passado com outros 2 colegas, né, que indicaram de cara fazer uma amputação, né, como eles acharam que estava invadindo ali muito a musculatura do pé, uns vasos e nervos importantes, né, que são responsáveis por manter a mobilização do pé, eles indicaram logo a amputação. E ela passou comigo, né, e eu avaliei bem o caso, tudo, falei, não vamos amputar logo de cara, né? Eu venho de uma formação, de uma escola que preza muito pela cirurgia preservadora de membro, né, então a gente tem que tentar o máximo possível sempre preservar o membro para preservar a funcionalidade. Uma menina de 21 anos,
fisicamente ativa, modelo, sabe? Assim, não dá pra É super pensar. complicado não pensar com esse carinho, com esse cuidado, né? De Exatamente. imediato já dá que a resposta seria uma possível amputação. Exato. E aí a gente, foi feita a confirmação pela biópsia, né, do tipo de tumor que era, e eu vi que era um tumor que é radiosensível. Então eu mandei primeiro para fazer uma radioterapia. Com a radioterapia consegui uma diminuição razoável do tamanho do tumor e conseguiu criar uma das coisas importantes da quimio da radioterapia, que às vezes uma das características do câncer é que ele é muito infiltrativo, então ele não tem limite muito preciso, ele invade muitos tecidos ao redor e a gente precisa tirar o tumor por completo. Claro. E às vezes a gente não tem esse limite claro. Por isso que se opta por fazer uma cirurgia radical com amputação. Porque se você deixa resíduo do tumor ali, não é só o membro do paciente que está comprometido, é a vida do paciente. Porque aquele resíduo que ficou, por mesmo que seja microscópico, pode ser o suficiente para dar metástase e matar o paciente. Exato. Então a gente precisa ser agressivo no tratamento. Mas a gente também precisa entender que, às vezes, ser agressivo não significa amputar. E aí, no caso dela em específico, fez a rádio, conseguiu uma delimitação melhor desse tumor e eu consegui fazer uma cirurgia preservadora de membro, né? E hoje em dia ela tá aí fazendo crossfit, tá com ela perdeu um pouco de força para dobrar os dedos do pé, mas ela tá andando normal, pisa normal, usa calçado, pratica atividade física. Algo que talvez em outro cenário, em outra dimensão, tivesse ali tirado boa parte da rotina que a pessoa tinha antes de ter aquilo. E aí cai uma coisa interessante, que eu acho que eu não havia mencionado, mas é na parte de novos tratamentos que muita coisa mudou, especialmente nos últimos 10 anos, né? Então, esse paradigma que a gente tinha de doença agressiva, tratamento radical, a gente teve uma evolução muito grande da parte de medicamentos, né? Então, principalmente imunoterapia. A quimioterapia clássica é basicamente a gente dá um monte de remédio super forte para o paciente que vai matar o tumor, mas também vai matar células boas. Por isso que tem tanto efeito colateral. E aí, tem pessoas, né, perfis de pacientes que não aguentam fazer uma quimioterapia. Por exemplo, pessoas idosas, já debilitadas, né, que tem algum problema de saúde prévio importante, não aguenta fazer quimio. É por isso que, assim, para criança, a gente dá quimio super pesado e vai bem, e para pessoas um pouco mais velhas não dá. A gente não tem essa opção. Não tinha. Porque agora, com o surgimento das terapias-alvo, a gente consegue criar medicamentos que eles agem especificamente só nas células tumorais, sem causar os efeitos colaterais que causava antigamente. Então, os protocolos que a gente tinha antigamente, fazer aquela quimio super pesada, que derrubava o paciente, hoje em dia não. A gente consegue com a terapia-alvo. Infelizmente, ainda não tem para todos os tipos de câncer, mas para os principais, os que tinham um prognóstico super ruim, que a gente não conseguia tratar direito a doença no osso, né? Que tinha uma chance, uma mortalidade muito alta, hoje em dia a gente consegue segurar a doença, controlar ela, mesmo que a gente não consiga tirar a doença do osso, a gente deixa ela estacionada por muitos anos sem evolução. Perfeito. A terapia-alvo permitiu que uma quantidade muito grande de pacientes, mesmo daqueles mais debilitados, se beneficiassem de um tipo de quimioterapia que não causa tanto efeito colateral. A gente ainda está engatinhando nessa área, tem muita pesquisa sendo feita, muito medicamento surgindo, muitos protocolos aí que estão começando, mas é muito promissor. Hoje, a gente falar de um paciente que tem um câncer com metástase, né, com doença no osso ou em outros órgãos, não é a mesma coisa quando a gente falava alguns anos atrás. 5, 10 anos atrás, era uma mortalidade alta, era praticamente assim, uma sentença de morte, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, para muitos tipos, com a terapia-alvo, a gente consegue dar uma boa qualidade de vida para esse paciente, segurar por muitos anos a doença sem progressão. Dá para contornar de uma maneira ali que possibilite que a pessoa viva mais, né? Exato. E essa lógica a gente tem que trazer para o tratamento cirúrgico também, né? Para o paciente que a gente espera que vá viver mais com a terapia-alvo, a gente tem que dar uma qualidade de vida melhor. A gente tem que permitir ser mais ousado em fazer uma cirurgia preservadora de membro para garantir uma função melhor para esse paciente, porque ainda tem uma expectativa de vida boa, né? Perfeito. Muito legal você trazer, porque de fato são esperanças que a gente vai tendo ao longo do tempo que a tecnologia vai avançando, medicamentos como esse para terapia-alvo vão surgindo. É muito legal ter essa visão, panorâmica de que há 10 anos atrás foi isso não fosse possível, também nos faz imaginar que daqui a 10 anos coisas que são impossíveis pra gente hoje, nessa parte de oncologia, pelo menos, parece bem promissor, né? Tá evoluindo super rápido aí. A radioterapia mesmo, por exemplo, que tem tumores que a gente considerava que não respondiam à radioterapia, que não eram radiosensíveis, já existem aparelhos de radioterapia hoje em dia que conseguem fazer uma dose muito mais alta, só focada naquela lesão, com uma precisão muito maior, e tumores que antes eram considerados resistentes à radioterapia, hoje em dia são radiosensíveis. Isso é uma excelente alternativa para situações em que a gente não tem como operar. Situações em que são tumores inoperáveis, em localizações que a gente não consegue acessar ou tirar aquele tumor sem colocar em risco a vida do paciente, né? Então, nesses casos, a gente consegue, com a radioterapia, com o que a gente chama de radiocirurgia, né, fornecer uma possibilidade de tratamento para esses pacientes também, né? Pensando não só nos tumores ósseos, mas principalmente neles.
E agora vamos ler algumas perguntas sobre o tema que recebemos nas redes sociais da Hannah. Bora. Começando por: quais são os sinais iniciais do câncer ósseo que devemos estar atentos, Evandro? Dor mecânica, que é aquela dor que está relacionada com a sustentação de carga, tá? Ou seja, quando solta o peso do corpo na perna, né, por exemplo, ou quando faz algum esforço especificamente com o braço, mas não esse sintoma sozinho, porque ele é muito inespecífico, né? Associado com uma perda de peso importante, maior do que 5 a 10% do teu peso habitual, num intervalo muito curto, aí de uns 6 meses, uma perda de peso imotivada, sem você ter feito uma dieta, febre recorrente, dor noturna, e, às vezes, alguns sintomas neurológicos também, alguns tipos de formigamento ou perda de força em uma parte específica do corpo que apareceu subitamente, de repente. Perfeito. Agora uma outra pergunta interessante, mais assertiva. Como você definiria, para diferenciar, primeiramente, quimioterapia, radioterapia e fisioterapia? Beleza. A quimioterapia, ela é basicamente correspondente a dar medicações que têm o intuito de ajudar a tratar o tumor, mas principalmente pensando naquilo que eu falei de micrometástase, tá? O grande trunfo da quimioterapia é isso, aumentar a sobrevida do paciente, a chance de cura, tratando qualquer outro tipo de célula, quer dizer, qualquer célula desse câncer que possa ter ido para outro órgão, tá? Nem todos os tipos de câncer ósseo são responsivos à quimioterapia, tem algumas indicações específicas. Por exemplo, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, ou seja, entidades, assim, tumores que são de grau mais alto, mais agressivos. A radioterapia, ela corresponde à utilização de radiação focada em uma lesão para destruição dela. Tá? No caso dos tumores ósseos, ela tem um papel mais importante nas metástases, né? Na disseminação de câncer de outro órgão, porque ajuda, né? Quando a gente pensa em metástase, a gente vai tratar com cirurgia ali a doença localmente, mas tem uma chance grande do tumor voltar a crescer ali. Com a radioterapia, a gente consegue matar essas células residuais, tá? Garantindo que vai ter ali um membro livre de doença. A radioterapia a gente utiliza basicamente para tratamento de metástase associado com a cirurgia e nos casos em que a cirurgia não é possível ser feita. Quando a gente tem algumas situações específicas em que tem contraindicação de operar, a gente faz a radioterapia. A fisioterapia é uma parte essencial do tratamento, né? Uma parte essencial do pós-operatório, eu diria até mesmo, às vezes, do pré-operatório. Tem alguns casos em que o paciente está lá fazendo a quimioterapia pré-operatória, ele está fazendo o ciclo de quimio, para a gente conseguir manter a massa muscular desse paciente, né, para ele estar em condições biomecânicas melhores para a cirurgia e para ter um pós-operatório melhor, a gente também às vezes opta por fazer uma fisio antes. E no pós-operatório, essencial para a gente manter e ganhar massa muscular, ganhar movimento, não ter rigidez articular. É uma etapa fundamental do tratamento. Eu diria que assim, o sucesso de uma boa reconstrução óssea que permita uma função do membro boa passa inevitavelmente pela fisioterapia. Eu diria que ela é tão importante quanto a cirurgia. Ótimo. É um trabalho assim bem assertivo e você, como falou, são várias etapas e casos. Não tem como a gente individualizar a radioterapia para alguém que não faz tanto sentido ou talvez aplicar em pacientes que não possam realizar aquela cirurgia, a quimioterapia. É muito legal você trazer isso. Então, para a gente finalizar as perguntas, qual é o maior desafio emocional que você enfrenta ao tratar seus pacientes com câncer? Bom, essa é uma pergunta que muitos colegas ortopedistas fazem para mim, porque é uma área, acho que é a área mais clínica da ortopedia, né? Que a gente lida com um perfil de pacientes que a gente precisa ter um conhecimento de clínica bom, pensando nas complicações que os pacientes oncológicos fazem, e um tanto quanto pesado, né? A gente pensa muito em cuidados paliativos, mas quando a gente fala no paciente oncológico, a gente está falando necessariamente de uma pessoa que está em processo de morte, né? A gente tem que lidar com as esperanças do paciente, a gente precisa ser otimista, mas também não pode dar falsas esperanças para o paciente. Mas uma coisa que eu percebi é que mesmo nos casos em que a gente não pode curar aquela doença, a gente tem a possibilidade de tirar a dor, devolver função do membro, dar qualidade de vida para que esse paciente tenha uma sobrevida restante de uma maneira digna, para que ele consiga manter as funções dele sem dor até o último momento, né? Até o final da vida. Sim. E quando eu paro para pensar desse ponto de vista, isso me motiva, né? Isso me dá motivação. Porque a gente tende a ter um pouco de receio da morte, né? De pensar que a morte é o fim da vida, é o fim da linha. Mas ela é um processo, né? Um processo que faz parte da vida de todo mundo, né? Com certeza. É um ponto de chegada, mas que a gente não precisa ter medo. A gente precisa se dispor
a dar condições para que essas pessoas passem por esse processo de uma maneira mais tranquila, sem dor, que elas possam ter a função delas, né? E isso é uma coisa que me conforta bastante. Saber que eu consigo ajudar essas pessoas a terem uma vida mais digna e, claro, que é o objetivo principal de quando a gente trata o paciente é a cura, né? Para os tumores ósseos, para os cânceres ósseos, a gente tem uma perspectiva muito boa de cura. Para vários casos, até de metástase óssea, né? Para pacientes que têm um câncer grau 4, ainda assim, muitas vezes a gente consegue propor um tratamento curativo. Então, quando a gente olha por esse lado, isso traz uma outra visão para que eu possa estar ali o melhor possível para dar todo o suporte que os pacientes precisam, né? E sempre lembrar que todos nós somos humanos, né? Que eu procuro sempre ter uma relação de igual para igual com os pacientes. A gente está sempre no mesmo patamar e que entender que aquela pessoa que está ali, ela pode sofrer e que o meu papel também é estar ali para confortar, né? Para ajudar, para guiar, para a gente passar por esse processo juntos. Né? Acho que é isso. Show de bola. É um trabalho muito ético, né, velho? Com certeza, com certeza. E outra observação, assim, que não tem nada de evidência científica nisso, mas eu percebo que os pacientes que mais querem viver são aqueles que de alguma forma respondem melhor ao tratamento. Então, eu sempre procuro trabalhar isso com os pacientes, né? A vontade de viver, a vontade de lutar e de vencer a doença, porque mesmo que isso seja uma coisa psicológica, isso ajuda muito. Demais. Mesmo no processo, aquela garra a mais ali para fazer a fisioterapia no pós-operatório, para aguentar aquele ciclo de quimioterapia. Claro. Se a gente está ali dando apoio, o suporte, incentivando, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E quando a gente vê o paciente respondendo melhor ao tratamento, a gente se anima mais ainda. É uma via de duas mãos. É uma troca, né? claro. Perfeito, Evandro. Então a gente está finalizando por aqui agora, mais um episódio. Hoje aprendemos muito sobre os desafios e avanços no tratamento de câncer ósseo. O Dr. Evandro nos mostrou como a medicina está avançando, mas também nos lembrou da importância de focar na qualidade de vida dos pacientes durante e após o tratamento. Foi um prazer ter você aqui, Dr. Evandro. Foi muito legal trazer alguém que tenha tanta carga e experiência na parte de oncologia. Então, nossa primeira temporada vai ser os nossos primeiros convidados aqui. Foi muito legal mesmo poder contar com toda a sua experiência, a sua bagagem aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite aí. Para mim foi um prazer poder estar falando um pouquinho da minha área de atuação e passar um pouco de informação também, de conscientização a respeito de câncer ósseo e trazer um pouco mais de esperança e perspectiva para as pessoas que estão passando por isso, né? Que não é o fim da linha, a gente tem muita coisa promissora, a gente já atualmente tem muito tipo de tratamento que mudou a vida e o prognóstico desses pacientes. Para mim é um prazer aqui poder estar trazendo isso para vocês. Show de bola. Para acompanhar o seu trabalho, quais redes você pode compartilhar aqui com a gente agora? Bom, quem quiser me adicionar aí no Instagram, que é a principal rede onde eu falo um pouco do meu dia a dia e do meu trabalho, aí é tito.ortopedia. Quem quiser seguir lá, vai ser um prazer compartilhar mais da minha rotina aí com vocês. Isso aí, galera. Independente de onde você estiver vendo a gente, vamos estar deixando também o link da Hannah e do Dr. Evandro aqui nas nossas legendas, tá bom? Então, clique no link pra gente não perder o contato com esse profissional. Na semana que vem, vamos discutir sobre saúde corporativa e medicina preventiva, então fiquem ligados. Para mais informações sobre a Hannah, visite o site www.hannah.com.br ou acesse o nosso Instagram, @HannahSaúde. Nos vemos na próxima semana. Até lá!